Bom, a gente está chegando na reta final aí da etapa conceitual, né, com alguns exemplos dentro da própria aula, antes de a gente ir para a grande aula do cálculo de folha de pagamento, ok? Então, a gente está na reta final e eu não poderia deixar de falar sobre dois pontos que fazem parte da base de cálculo salarial quando aplicado à situação, o enquadramento do empregado nestas condições. Este primeiro tema é a insalubridade. Nós vamos falar sobre insalubridade e periculosidade nesta aula. E a insalubridade é um adicional, ok, que é pago a todos os empregados que se enquadram em um ambiente de trabalho insalubre ou prejudicial à saúde. Tá? Então, todas as vezes que você ouvir a palavra insalubre ou insalubridade, é um ambiente que é nocivo à saúde do colaborador, que ele estará exposto a um ambiente nocivo. Então, artigo 189, tá? CLT. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por natureza, condição ou método de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima do limite de tolerância fixado em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Ou seja, você pode trabalhar num ambiente que o entorno seja insalubre e que você não esteja exposto ali o tempo todo. Então, nesse caso, você não vai ter direito. Quem está no ambiente lá diretamente é o que vai ter direito. Você não, na verdade, o empregado, né? Ele não vai ter direito se ele não estiver numa exposição constante aos seus efeitos, tá? Então, quem mede o ambiente insalubre ou periculoso são as empresas que realizam os trabalhos para o atendimento às regras que determinam o Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional, que é o PCMSO, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tem o PGR também, enfim, LTCAT, tem algumas siglas que trabalham essa parte do risco trabalhista, ok? E dependendo do enquadramento que a pessoa, que o empregado esteja, ele tem nesse local um técnico de segurança do trabalho, que é aquele que faz todo o acompanhamento, que faz toda a gestão do ambiente, no que diz a parte de uso de EPIs, que é o equipamento de proteção individual, né, o EPI, EPC, que é o equipamento de proteção coletivo. Então, esse técnico ele faz esse acompanhamento para que o dia a dia seja ali para que ele traga no dia a dia o menor risco, ou que ele consiga prever o menor risco para o ambiente. Então, ele está sempre ali atento e existem as normas que os empregados devem cumprir, né, com o uso dos equipamentos que são oferecidos. Mas existem casos que não há, por exemplo, um risco diretamente físico, né? Ele é um risco biológico, por exemplo. Você trabalha num local que tem muita poeira, então ali você precisa usar máscara. Então, um lugar que é muito barulhento, então tem que ter o protetor auricular. Então, é um local que pode ter risco de cair coisas do alto, então você tem que usar, né, o empregado tem que usar o capacete. Então, são essas proteções, né, que o técnico ele faz esse trabalho de cuidar disso, né? Mas lógico que tem médico do trabalho, tem os especialistas, os engenheiros do trabalho. Então, tem todos os especialistas que analisam o ambiente para que eles possam fazer um laudo com a criticidade que determine que aquele local é ou não insalubre ou periculoso. Então,
Artigo 190, vamos seguir aqui. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios caracterizados da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Artigo 91. A eliminação, a neutralização da insalubridade ocorrerá. Ponto 1. Com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Ou seja, se o local ele é prejudicial, mas a empresa consegue reduzir isso, né, e preservar o ambiente para que isso não atinja a saúde do empregado, então a empresa ela não está obrigada a pagar a insalubridade. Okay? E o item 2. Com a utilização dos equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância. Parágrafo 1. Caberá às delegacias regionais comprovada a insalubridade notificar as empresas, estipulando prazo com a eliminação e neutralização na forma deste artigo. E o artigo 192. O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância está estabelecido pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção do adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo. Então, considerando aqui que existe o grau máximo, 40%, grau médio, 20%, e grau mínimo, 10% sobre o valor do salário mínimo. Então, as empresas que não conseguirem eliminar ou neutralizar o risco de saúde, elas estarão enquadradas em 3 níveis. Máximo, 40% sobre o salário mínimo. Médio, 20% sobre o salário mínimo. E mínimo, ou 10% de salário mínimo. Então, ele vai aparecer lá uma linha no contra-cheque adicional de insalubridade, 10%, 20% ou 40%. Tá? E o pagamento desse valor, que é o percentual, sobre a base do salário mínimo vigente. Tá bom? O salário mínimo mudou, ele automaticamente o valor tem que ser atualizado com base no salário mínimo vigente. Então, para fins de pagamento de insalubridade, essas são as regras, são as determinações previstas em lei, e normalmente, né, o pessoal do departamento pessoal, ele não é ele que define se paga a insalubridade ou não. Ele é um contribuinte na decisão, ok? Porque ele vai trazer um amparo legal, que é o que a gente está falando aqui, são esses artigos da CLT que vão reger a base legal, só que há uma especialização que apenas os profissionais de segurança e medicina do trabalho podem fazer o laudo e aplicar o pagamento ou a isenção do pagamento de insalubridade para determinadas áreas da empresa, para aquelas que estão expostas diretamente, tá bom? Então, esse é o item insalubridade. Agora a gente vai para o item periculosidade, que ela tem o mesmo teor de entendimento, apenas um detalhe. A periculosidade ela causa risco não à saúde, mas à vida. Então, aí o processo já muda completamente. Então, o artigo que continua, né, a gente parou no 192, que é a insalubridade, paramos no 192. O artigo 193, ele inicia falando sobre a periculosidade. Então, são consideradas atividades ou operações periculosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem riscos acentuados em virtude da exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. 2. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Parágrafo 1º. O trabalho em condições periculosas assegura ao trabalhador um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificação, prêmio e participações nos lucros da empresa. Então, quem está num ambiente enquadrado num risco de exposição acentuado, ele terá o direito ao adicional de periculosidade, garantido minimamente 30%, podendo ter na convenção coletiva um outro percentual que seja mais elevado,
e a empresa vai enquadrar no percentual mais elevado, o percentual da CCT, ok? O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, lhe seja devido. Ah, por quê? Se não houver um enquadramento no artigo da periculosidade, provavelmente ele pode estar enquadrado na insalubridade, tá? Serão descontados ou compensados do adicional, outros da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Então, olhando do ponto de vista de um vigilante, pode-se aplicar uma coisa ou outra, tá? Artigo 194. O direito do empregado ao adicional de salubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física no termo desta seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Como é caracterizada a insalubridade ou periculosidade? É feita através da perícia, a cargo do médico ou do engenheiro do trabalho, segundo as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Então, o empregado ele pode ter ou periculosidade ou insalubridade. Ele nunca vai estar enquadrado recebendo as duas coisas, tá bom? Então, o direito da insalubridade ou da periculosidade, ele, à medida que você paga isso a um empregado, ele cessa o outro. Se você passar a pagar o outro deixa de existir. Então, não tem como você pagar insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo, na mesma função. Ok? Então, bom, a gente agora para aqui e vamos iniciar então a nossa aula de cálculo, para a gente fazer aí uma folha de pagamento completíssima, para que você entenda tudo que conceitualmente a gente falou até agora na prática. Lembra? A rota tem a obrigação de levar você pelos atalhos, pelos caminhos mais rápidos, para que você conheça todas as atividades e subprocessos da área de departamento pessoal, para que você saia do básico ao avançado no menor espaço de tempo possível, ok? Se você seguir os caminhos que a gente está passando aqui, transmitindo aqui, e você colocar isso aí em prática no dia a dia, você vai ver que você vai rapidamente alcançar um nível de especialista, e aí depois é só aperfeiçoamento das mudanças que acontecem, que acontecem constantemente, né, nessa área. Então, é isso. Vamos para a aula, para o aulão, e vem comigo.